Estamos aqui para mais uma aula, tema língua portuguesa. Falaremos hoje de morfologia e atenção especial para a classe gramatical mais ostensiva, substantivo. Mas antes de mergulharmos no mundo do substantivo, nós faremos uma comparação, para que você não mais confunda classe gramatical com função sintática. Então, nosso compromisso hoje, estudar substantivo, definição, classificação e logo os exercícios, todos direcionados para os concursos públicos. Você fará um treinamento dos assuntos mais pedidos. Então, não pode perder a questão. Cláudia, fiz o exercício e errei. Sem desespero. Você vai pausar, vai recorrer à gramática, vai verificar o motivo da falha e vai estudar para não reiterar. Deixe passar alguns dias e volte a executar a bateria de exercícios e verifique se você acertou a questão que antes você tinha errado. Não podemos, agora é rumo ao concurso público. Língua portuguesa reprova e vem reprovando muito. Não vai ser o seu caso. Ok, vamos para a morfologia, conhecer as classes gramaticais. Você sabe quantas classes gramaticais estudaremos aqui no capítulo de morfologia? 10, meu aluno. São 10 classes gramaticais. Quais são elas? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Tempo agora para conversarmos sobre esse momento. Você prestou atenção que uma coluna está em vermelho e outra em azul? As classes gramaticais que estão na coluna da cor vermelha são classes gramaticais variáveis, quero dizer, sofrem flexões. No caso dos nomes, flexões de gênero, número e grau. No caso dos verbos, flexão de número, pessoa, modo, tempo, voz, aspecto. São muitas as flexões da classe gramatical verbo. As classes gramaticais que estão na cor azul, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são classes gramaticais consideradas invariáveis, ok? Então, nós começaremos o bate-papo exatamente por substantivo, que não é a classe gramatical mais importante. Não vamos colocar isso em uma hierarquia. Vamos falar que o substantivo é a classe gramatical mais ostensiva. E há diferença. Ostensiva por quê? Porque está sempre presente. Você verá que o substantivo é a classe responsável por dar nome a tudo. Então, meu aluno, pensou, nomeou. Se você nomear, você convoca o substantivo. Mas daqui a pouquinho saberemos um pouco sobre a biografia, sobre a vida dessa classe gramatical. Antes, precisamos acertar uma dívida. Não confundir classe gramatical com função sintática. Você observou? Quando lá na prova, o enunciado falar em classificação, é aqui onde você deverá ficar. Classe de palavras, mapeamento morfológico, são essas as nomenclaturas. Mas, se a banca falar em função, muda tudo. Você não vai falar que a função de uma palavra é substantivo, porque não é. Função é palavra-comando da sintaxe. Ciência, capítulo da língua portuguesa, que mapeia a palavra pela sua função dentro de uma oração. Tanto que, para anunciar a função de uma palavra, tem de haver oração. Sem oração, sem função. Sem função sintática. Ok, Cláudia, já entendi que são momentos distintos. Isso, a nossa gramática, meu aluno, ela possui 3 momentos muito relevantes. Quais são esses 3 momentos? Fonologia,
morfologia e sintaxe. Mas a grande confusão existe entre morfologia e sintaxe. Então, agora, foco na missão. Verifique quais são as nomenclaturas próprias desse momento. Termos essenciais. Isso quer dizer que haverá outros termos. Pense em uma oração. Essa oração ela é dividida por blocos. Dentro da oração, sim, existe uma hierarquia. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Veremos agora quais funções pertencem aos termos essenciais. Sujeito e predicado. Essas são as únicas funções essenciais. Então, quais são os termos essenciais de uma oração? Sujeito e predicado. Termos integrantes são importantes? São, mas não tanto quanto os termos essenciais. Quais são os termos integrantes? Quais são as nomenclaturas que existem dentro desse pacote? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e predicativo. É para memorizar? É para memorizar. Então, eu preciso entender que sujeito não pode ser resposta para uma pergunta que cobra a classe de uma palavra. Se pediu classe, você deverá usar aquelas 10 nomenclaturas anteriores. Mas se falar em função, se o enunciado falar em função da palavra, aí pronto, são esses vocábulos. Então, em uma oração, existem 3 tipos de termos. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Preste atenção no título. Se é um acessório, não é nem essencial, nem integrante. Logo, esses termos são considerados de menos força. Eles são mais fracos. E quais são os termos acessórios de uma oração? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Não só você deverá memorizar essas nomenclaturas, como também os pacotes, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. E, meu aluno, o título nunca foi enfeite. Pense nisso. Quando existe título, existe a clara intenção de facilitar a sua caminhada. Se você for ao dicionário e buscar entender o que significa essencial, você verá que essencial é aquilo que não pode faltar. Exatamente. Em nós, seres humanos, essencial, coração, cérebro, esses são essenciais. Integrantes são importantes. Na eliminação do integrante há um prejuízo para a harmonia, mas mesmo assim você caminha. Os acessórios são fracos. A retirada de um acessório, no comum, não compromete a espinha dorsal, a alma da comunicação. Por exemplo, esse cordão é um acessório. Se eu retirar esse acessório, a minha aula continua da mesma forma. Isso quer dizer que esse cordão não é nem essencial, nem integrante para essa aula acontecer. Ele é um mero acessório. E aí, memorizando as 3 funções que pertencem ao pacote dos acessórios. Muito bem, professora, acabou? Não, existe um outro termo que não possui função sintática, não pertence a nenhum desses pacotes, mas esse termo ele é estudado nesse momento da gramática, que é o nosso vocativo. Legal? A aula sobre essas nomenclaturas, essa aula acontece no momento sintático. Momento sintático concurso público. Você vai ter acesso se já não o tem. É importante entender
que nós não devemos compartimentalizar esses assuntos na hora do estudo. Eu, Cláudia, ao dar a aula, eu preciso compartimentalizar a informação para organizar e para o método fluir. Mas você, ao analisar uma palavra, faça esse laboratório simultaneamente, desafie a morfologia, a sintaxe e a semântica desse vocábulo. E se você possuir mais foco, faça análise fonética também, porque no concurso público nós não compartimentalizamos, nós somamos. Quantas e quantas questões representam duas, representam três, as famosas 3 em 1. Então, prepare-se para o sucesso, prepare-se para a aprovação. O que eu farei agora? Depois que eu apresentei toda a nomenclatura das classes gramaticais, toda a nomenclatura das funções sintáticas dos termos em uma oração, vamos a um rápido mapeamento, uma ingênua oração, onde nós vamos mapear as palavras pelo aspecto morfológico, classe de palavras, e pelo aspecto sintático. Então, mais uma vez, classe de palavras, função sintática são coisas diferentes. A oração é esta, ingênua, porque ela está a serviço só da didática de mapeamento dos termos apresentados. O aluno estuda português sempre. Vamos nós. Esse o, sintaticamente, o que ele é? Morfologicamente, qual é a classe de palavras? Esse o, classe de palavras, é o artigo. O artigo que existe para determinar um substantivo. Dentre muitas funções do artigo, o artigo tem como mapeamento primário acompanhar o substantivo para determinar ou indeterminar. Muito bem. Meu. Qual é a classe gramatical de meu? Acertou se você falou pronome. Pronome é classe gramatical riquíssima. Pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, o pronome classifica-se em 6 momentos. É, meu aluno, 6 momentos. Mas a principal função de um pronome, olha o nome, pronome, pró-vida, pró-infância. O que significa pró-infância? Pela infância. Pró-vida, pela vida. E pronome, pelo nome. É classe gramatical que nasce para acompanhar ou substituir o substantivo. Vale outra classe gramatical? Não. Essa classe, assim como o artigo, elas só dialogam com o substantivo. E aí? Qual é a classe gramatical de aluno? Isso, substantivo, aquela, vou deixar claro, que não é a mais importante, mas é a mais presente, não há dúvida. Legal, estuda, esta não é a mais importante, é presente, mas não tanto quanto o substantivo, mas há quem defenda a tese que é a mais difícil. Eu prefiro falar que é a mais rica. Qual é a classe gramatical que apresenta a maior quantidade de flexões? É ele, o verbo, que faz muita gente tremer. Verbo, meu aluno, não é matéria impossível, é matéria rica. A língua portuguesa foi abençoada com a quantidade de verbos e com as suas riquezas. Classe gramatical de português? Ok, continua substantivo. E sempre, Cláudia? Eu estudo sempre, sempre dou aula. Marcação de tempo, então, é um advérbio. Ok, faltam outras classes gramaticais, mas vamos ver, caso a caso, nesse momento. Hoje, nós vamos trabalhar substantivo, próxima aula, artigo, passaremos pelas 10. E você, foco, aprendendo tudo que é de fato relevante para a sua formação. Nem tudo, meu aluno, que está na gramática é importante para você, que agora decidiu pelo concurso público. Por isso que nós estamos aqui, para
ao espremer uma laranja, retirar o bom suco e entregar para você. E o bagaço vai para o lixo. Então, nesse momento, nós estamos focando concurso público. Ok, vamos a um genomapeamento sintático? Muito bem. O meu aluno estuda português. Fica a dica. Comece procurando os termos essenciais, sujeito e predicado. Para encontrar sujeito, basta encontrar o verbo e perguntar antes desse verbo. Quem estuda português? O meu aluno, que é o meu sujeito. Você percebeu que esse sujeito é constituído por 3 palavras. Há um núcleo, e o núcleo é sempre substantivo. O "o", que é um artigo, é sempre a adjunta adnominal do núcleo aluno, que é o substantivo. Meu também é a adjunta adnominal desse núcleo substantivo aluno. Núcleo é a palavra mais importante de um sintagma. E sintagma, esse é um sintagma nominal, porque é o encontro de palavras representando uma única função sintática. Sujeito. Ok? Retirando o sujeito, o que sobra? Predicado. Então, tudo retirando o sujeito, estuda português sempre é o predicado. Considerando que estudar é verbo de ação, estamos com um predicado verbal. Mas vamos à transitividade desse verbo, porque em sintaxe, muito importante dominar predicação verbal. Quem estuda, estuda algo. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, porque reclama complemento, mas sem exigir preposição. E qual é o nome desse complemento não preposicionado que dá completude, sentido a um VTD? É um objeto direto. Lá está, português é o objeto direto. Mas você prestou atenção na palavra sempre? Sempre marca quando essa pessoa estuda português. O meu aluno estuda português hoje? Sempre. Então, o advérbio, que é classificação morfológica no mundo sintático, sempre receberá o nome de adjunto adverbial. As circunstâncias serão interpretadas, mas essa função aí pode ser memorizada. Todo advérbio no mundo sintático é um adjunto adverbial. Toda locução adverbial no mundo sintático é um adjunto adverbial. E aí, meu aluno, essa caminhada, esse início, foi válido? Só para você ter certeza que você domina, que você já sabe o que está fazendo? Muito bem, agora sem rodeios, vamos conversar sobre substantivo? Vamos dar início ao nosso trabalho em morfologia? Substantivo que é classe gramatical. Variável ou invariável? Variável. Rara ou ostensiva? Presente, ostensiva. Tudo isso já foi dito. Então, você já possuía respostas. Mas vamos a definições e classificações e formações sobre o substantivo. Substantivo é tudo o que nomeia as coisas em geral. E é em geral mesmo, meu aluno. A principal função de um substantivo é nomear. Nomeia-se pessoas, objetos, lugares, sentimentos. Pensou? Pois bem, você só pensou porque antes existia o nome. Nós, animais racionais, não conseguimos pensar sem nome. Tente pensar em algo que não possua nome. Não é à toa que, para alguns filósofos, penso, existo. Se você pensou, nomeou, passou a existir no mundo tangível do homem. Nesse momento, você tem de memorizar que o substantivo nasce com uma função primária, dar nome, e ao dar nome, ele cria, ele inaugura o nosso mundo. Muito bem. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Repare que é mais uma definição, você escolhe a melhor para você.
Então, Cláudia, tudo que pode ser visto, pego ou sentido é substantivo? Pode fazer laboratório, vai dar certo. Substantivo é tudo que pode ser precedido de artigo. Este conceito é interessante, mas exige cautela. Legal? Nem sempre essa matemática é fácil para quem está começando, mas não é mentira. A questão é que esse artigo ele pode aparecer seguido de adjetivo e adjetivo continuando adjetivo. Legal? Isso acontece porque ele já possui o substantivo dele na superfície textual, só que está um pouco mais distante. Exemplo, a linda menina viajou. Na verdade, linda é adjetivo e está antes do artigo. Mas esse artigo está dialogando não com linda, ele está dialogando com menina. Posso retirar esse adjetivo? Pode. Olha o que aconteceu. A menina viajou. Então, cuidado com esse último conceito. Nós precisamos, sim, de informações, mas precisamos de entender. Senão, não adianta, só ocupa espaço. Substantivo será estudado do ponto de vista semântico, do ponto de vista sintático e do ponto de vista morfológico. Espero que você entenda que o estudo tem de ser sempre plural. Estudar uma classe gramatical por um único aspecto é suicídio. É realmente sabotagem de um projeto de aprovação em concurso público. Língua portuguesa não é de hoje, que vem retirando a alegria dos candidatos a concursos públicos. É muito frequente, não estou brincando, é muito frequente candidatos serem aprovados nas disciplinas especiais do cargo e ficarem reprovados em uma única matéria, a língua pátria, língua portuguesa. Algo de errado no reino da Dinamarca. Não é possível. Nós estudamos, nós ouvimos, nós temos o contato com a língua portuguesa desde o ventre. E mesmo assim, conseguimos perder para ela. Simples. Como você vem tratando a sua língua portuguesa? Com carinho ou com desprezo? A língua portuguesa é mulher, é a língua portuguesa. Deu desprezo, vem vingança. Essa brincadeira é só para você ficar esperto. Não adianta negligenciar. Eu vou estudar português mais ou menos porque eu já sou brasileiro, eu já falo português, todos conseguem me compreender? É mesmo? Você acha que na nossa prova haverá privilégio para o coloquialismo? Ou será que vai se desafiar o seu conhecimento em relação à língua portuguesa exatamente com esse lugar comum, com essa área de conforto que é a comunicação informal? Não adianta. A língua portuguesa, norma culta, defendida pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, tem de ser defendida e defendida será por nós, professores da língua portuguesa, e por você, brasileiro. Somos nós. E a melhor defesa para essa língua é dominá-la, tratar bem esse idioma e não cair em pegadinhas, em ciladas que podem comprometer a sua aprovação. Ok, meu aluno? Então vamos. Ponto de vista semântico. O substantivo é a palavra que nomeia tudo o que tem substância, tudo que existe, tudo que imaginamos existir ou tudo o que é conceito abstrato. Em resumo, substantivo é tudo. Cláudio, o adjetivo, meu aluno, você já parou para pensar? Adjetivo, a própria classificação adjetivo é um nome. E o adjetivo só existe porque primeiro alguém nomeou. Pode levar fé. E o que eu preciso memorizar do ponto de vista semântico, professora? Que o substantivo é palavra que nomeia tudo o que tem substância, tudo que existe,
tudo que imaginamos existir, então é possibilidade de existência, e tudo que é conceito abstrato. Legal, meu aluno? Esta parte de memorização é com você. Do ponto de vista morfológico, o que eu preciso saber? Que o substantivo é uma palavra que varia em gênero, número e grau. Varia, não existe vareia. Por quê? Por quê? Varia. Vamos juntos. Varia. Muito bem, o que eu preciso memorizar? Que o substantivo é classe gramatical que varia sofrendo flexões de gênero, número e grau. Meu aluno, capítulo morfológico para substantivo é mais pesado do que o mapeamento sintático. Porque o que falar do substantivo lá na sintaxe? Que ele será sempre núcleo das funções sintáticas. E ponto final. Núcleo das funções sintáticas. Sempre será o coração, a parte mais rica, mais importante de um sintagma ou de uma função sintática. Mas aqui, em morfologia, é tapete vermelho para essa classe gramatical. Muita informação. Você saberá quais são os gêneros e, olha, não há só feminino masculino. Existem os substantivos biformes, mas há também os substantivos uniformes e são esses que dão dor de cabeça. Número é o substantivo mapeado no número, nunca foi brincadeira. Basta pensar no plural dos substantivos simples terminados por ditongo. Esses substantivos simples terminados por ditongo também dão dor de cabeça. Menos, não, incluindo os substantivos compostos, que não dão menos dor de cabeça. Para alguns, piora, porque você terá que dominar a pluralização desses substantivos compostos, que ora pede pluralização só para o primeiro termo, ora impõe pluralização só para o segundo termo, de repente a ordem é pluralizar todas as palavras e ainda a ordem não pluralizar nada. Pluralize o determinante. Iremos para esse capítulo daqui a pouco. Em grau, também há muito para conversar. Do ponto de vista sintático, o que eu preciso saber? O substantivo normalmente é núcleo dos termos sintáticos. Só isso? Viu? É núcleo, é a palavra mais importante. Então, nós vimos que o substantivo ele será mapeado semântico, morfologicamente e sintaticamente. São 3 aspectos que merecem a sua atenção. Ok, quais são as flexões que estudaremos? Um substantivo sofre flexão de grau, flexão de gênero, flexão de número, e esse número será estudado no substantivo simples e no substantivo composto. Preste atenção que o gênero vacilante ainda é o estudo do gênero do substantivo. Só que, meu aluno, não é à toa que aparece vacilante. Na sua opinião, é fácil ou complexo mapear o gênero de alguns substantivos? Vacilante, Cláudia, parece-me que provoca dúvida. Isso mesmo. São substantivos que o brasileiro é feminino ou masculino. Esses são preferências. Vamos avançar. Classificação dos substantivos quanto significado. Porque existe a classificação quanto à forma e existe a classificação quanto significado. Tudo isto é para você organizar. O excesso de informações sem a administração provoca caos. O que eu estou fazendo agora, passando para você um índice do que nós vamos daqui a pouquinho estudar. Quanto ao significado, o substantivo pode ser
comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Repare que é significar. Qual é o significado de um substantivo comum? Qual é o significado de um substantivo próprio? E concreto e abstrato? Qual é a principal diferença? E o que significa, Cláudio, um substantivo coletivo? Meu aluno, é para lá que nós vamos. Esta resposta você terá daqui a pouquinho, ok? Muito bem, hora da pausa. Você aproveite esse momento para anotar os principais momentos, aqueles que você precisa dobrar as atenções. Verifique se o ambiente onde você está assistindo a esta aula é um ambiente que favorece a sua aprendizagem. Iluminação faz toda a diferença. Ventilação também ajuda. Preste atenção com os ruídos, preste atenção nos ruídos, porque o excesso de barulho desconcentra. Não adianta você falar, eu consigo estudar com música. Você condicionou-se a estudar com música. Eu sei, é viável, conheço muitos alunos que colocam rock pauleira mesmo, batidão, e aumenta com isso, o aluno consegue aumentar, inclusive, o poder de concentração. Mas eu falo daqueles ladrões de concentração, barulhos que você não se programou. Telefone, brigas, conversas paralelas, barulho do trânsito, 1000 ruídos que estão ao nosso redor e que atrapalham. São chamados de ladrões da concentração. E olha aí o celular, hoje ele bate recorde. É o primeiro da lista, o que mais provoca a desatenção de um estudante. Beleza, meu aluno? Daqui a pouquinho nós voltaremos para continuar esse bate-papo.